Votos cordiais de saúde e de paz a todos. Por que insistimos? Por que teimamos na dor e no sofrimento? Será que em algum momento, diante das situações que a vida se nos apresenta, e essas trazendo a característica da dor, e o mais interessante, depois de determinado tempo, entrando num momento de equilíbrio, e mais adiante voltando ao mesmo fluxo doloroso, será que nós já paramos para fazer esta pergunta? Por que sofremos? Por que insistimos nessa dor? Enquanto estudávamos, refletindo sobre o tema que trabalharíamos, questionei a mim mesmo, fazendo um passeio rápido de alguma forma, porque se formos passear de maneira demorada, iremos perceber o quanto de situações dolorosas, desafiadoras, já nos tiraram da zona de conforto de diversas maneiras. Desde as dores físicas do próprio corpo, mas em especial aquelas que nos atingem o mundo íntimo, abalando as nossas estruturas. E pude perceber esse movimento cíclico. E diante da própria pergunta, tive vontade, de maneira democrática, de fazer com que todos nós pensemos por poucos segundos do porquê teimamos na dor e no sofrimento. E é indiscutível que, de imediato, me veio uma resposta. O que de fato nós identificamos como dor e sofrimento? Porque talvez seja aquilo que nos fale e que nos impeça a atingir as nossas metas mais imediatas, ou aquilo que dificulte a vivência dos nossos desejos, de tal maneira que essa perspectiva de dor ela esteja um pouco, como eu diria, fugindo ao padrão daquilo que os próprios Espíritos nos trazem, como sendo este fenômeno que merece de nós uma atenção peculiar. E complementando a pergunta, por que de fato teimamos e insistimos na dor e no sofrimento, se a lei é de justiça, de amor e caridade, tornando-a mais complexa, ampla, porque é um fenômeno que, como eu disse há pouco, na distribuição do pensamento, ela é democrática. Milionários que nós sequer conhecemos e os mais simples anônimos, todos passam pelo mesmo fenômeno. A fisiologia nos mostra que até o próprio processo do organismo não faz distinção, nem de cultura. Então, a doutrina espírita, como ela vem com o objetivo de esclarecer para que venhamos a tomar a rédea das nossas existências, nos convoca a fazer uma análise profunda. Porque também, seguindo essa linha de raciocínio, voltei no tempo e, obviamente, a centralidade da doutrina espírita não é outro que não Jesus de Nazaré, e comecei a observar a figura de Jesus relacionado a personagens do Evangelho que tiveram no encontro com ele uma condição de uma transformação peculiar. Mas o mais interessante é que eu procurei indivíduos que não tivessem aquele fenômeno doloroso que nós classificamos. E indiscutivelmente lembrei de uma figura muito querida de todos nós, e eu digo isso por conta das repercussões e da continuidade reencarnatória, mas em especial nos vale lembrar da sua personalidade neste período em que Jesus se encontrava, que foi a figura de Zaqueu. Qual o problema que tinha Zaqueu? Tinha todas as condições numa região onde poucas pessoas tinham essa possibilidade. Mas ele se depara, ele busca conhecer a figura de Jesus e transforma sua vida, largando aquilo que para muitos de nós seria a felicidade e uma estabilidade para viver exatamente aquilo que nós consideramos que seria uma dor e um sofrimento para a vida. E eu fiquei observando este paradoxo, de tal maneira que nós precisamos então, de fato, passear nesses conceitos de dor e de sofrimento,
para tentar nos encaixarmos nessas classificações e percebermos a proposta de fato da doutrina, que na verdade é a lei divina, que nos convoca a uma visão diferente. E talvez começar de imediato a tomar as atitudes que venham a, primeiro, diminuir a intensidade do sofrimento. E, por fim, conseguir o caminho da libertação, de tal maneira que nós estejamos agora livres do processo da dor. Então, mas é importante, então, que a gente identifique. Como falamos na terapêutica medicamentosa, é necessário cessar a causa para que se cesse o efeito. Então, nós começamos a buscar, estudar a dor e o sofrimento. E de imediato nos deparamos com uma figura ilustre, um espírito que trouxe uma gama de obras, que talvez abriu o panorama do mundo espiritual para nós, chamado André Luiz, e ele vai nos apresentar 3 tipos de dores e 3 tipos de sofrimento. A dor-evolução, sendo a primeira delas, a dor-expiação e a dor-auxílio. Isso já começa a clarear um pouco. A dor-evolução é aquela, segundo ele próprio coloca, são as dores advindas de fora para dentro, que estão fora do nosso alcance, mas que frequentemente não nos atinge, mas em escalas anteriores da vida, tal qual ele usa como exemplo a semente na própria cova, ou o animal que dá a sua vida para nos alimentar. André Luiz chama essa dor de dor-evolução. De tal maneira que vai burilando aquele princípio espiritual até chegar o momento em que tenha a condição da consciência dessa lei que nos rege, da condição do ir e vir, do plantar e do colher. Saindo desse processo, ele entra então na dor expiatória, e aí ele vai dizer, esta sim é de dentro para fora, porque são os momentos de encontro das pedras que um dia nós jogamos no caminho, de tal maneira que vai perdendo então a característica daquela figura antropomórfica, no qual foi apresentado ao mundo, em especial, vamos falar da nossa raiz judaica cristã, tendo como a lei essa figura que fazia com que a lei prevalecesse, vingando-se daqueles que não acreditavam nele, castigando a outros e elegendo a alguns. De tal maneira que ficou gravado em nosso inconsciente este receio de sofrer quando vinculado às religiões tradicionais, de fazermos errado e sermos castigados, onde a priori seria uma rédea para que nós não nos perdêssemos, mas que ainda assim deixou marcas profundas que atrapalham a nossa vida, porque vamos carregando pesos do qual não é essa a proposta. Mas ainda assim apresenta-se esta dor expiatória, porque a doutrina espírita, e agora André Luiz nos traz, de que não é a divindade que nos castiga nem nos pune, mas é apenas o resultado do livre-arbítrio de cada um, em especial porque a consciência é onde se encontram as leis, e entrando em contato com essa consciência, o indivíduo tem a possibilidade de escolher. Essa questão é muito mais profunda do que a gente vem a imaginar, porque me permitam uma análise até mesmo saindo do campo teórico da religião, mas olhando para o contexto social, nós colocamos o meio como sendo um elemento quase que determinante para atitudes altamente equivocadas. E a partir dali estamos dizendo praticamente que este indivíduo, dependendo do meio em que ele está, ele será isso ou aquilo. Ora, tenhamos a visão espírita cristã. Se assim fosse, Deus estaria errado. Porque na hora em que nos colocasse num meio muito complexo, como se as nossas famílias não fossem, mas vamos fazer essa complexidade em termos socioeconômicas, Deus estaria fazendo com que o homem tivesse a tendência natural de caminhar para o crime, para a condição dos tóxicos. E aí a pergunta, será que ele seria verdadeiramente justo na perspectiva que a doutrina espírita coloca? Ou ele teria que colocar estas leis e a tendência do próprio ser em algo que não está relacionado diretamente a esse meio? Até mesmo aos livros que a doutrina espírita abre mão
dessa visão que frequentemente os religiosos têm de colocar aquela religião como sendo a que salva, os espíritos colocam de maneira muito clara que não é assim, não há a obra sagrada, porque o que há de sagrado no homem é essa consciência onde Deus imprime a sua lei. Mas na medida em que nós fugimos a ela, nós vamos aqui e ali gerando consequências. Então vejamos a revolução do que é o pensamento espírita, inclusive socialmente falando, tirando a figura de apenas vítimas, mas ao mesmo tempo chamando responsabilidade para outros fatores. André Luiz, então, na sua terceira classificação, ele colocará como do auxílio. E essa do auxílio é muito interessante, porque vamos observar a preocupação da divindade com cada uma das suas criaturas, para que possamos chegar à meta que todos nós desejamos, que é a felicidade plena e o equilíbrio, de uma maneira concreta. E essa intervenção ela é de forma tão peculiar que, para não se perder a existência, para que o indivíduo aproveite nesta ainda ou logo na subsequente, ele cria essa dor chamada de dor auxílio, que é aquela que nós conseguimos exemplificar de maneira muito simples do indivíduo que entregou-se ao hábito do álcool, a alcoofilia, e a partir dali ele desenvolve uma cirrose hepática, e por conta deste problema, ele agora está impedido de voltar ao velho hábito, que na verdade lhe trará consequências profundas como o espírito imortal que é. Então a divindade, obviamente, dá uma mãozinha, e eu estou falando a divindade no sentido da própria lei, para que diante da dor que agora o atinja, essa dor torne-se um auxílio, para que ele não venha mais comprometer-se na atual existência e, em especial, não vir a perder a oportunidade da reencarnação. Eu aproveito e abro o espaço para uma reflexão, porque sei que muitos de nós, às vezes, temos parentes, amigos, que se encontram no hospital durante muito tempo, em situações que nós ficamos questionando, mas, Senhor, o porquê disso? Encontra-se aí a do auxílio para que ele possa, durante aquele momento em que o corpo sofre as dificuldades, ele, como espírito, tem a possibilidade de encontrar-se lúcido, livre da matéria, refletindo no próprio processo existencial e expurgando, naquele período, determinadas dores do qual, quando voltar ao plano espiritual, sofreria muito mais. É a bondade de Deus nos dando essa condição. Mas na nossa perspectiva limitada, olhando para o ser transitório, nós achamos que aquilo ali é um castigo. Então vejamos como a perspectiva é diferente. E para completar o passeio sobre a dor e o sofrimento, para que a gente de fato consiga identificar se nós sofremos ou não, nós iremos pedir a ajuda a uma releitura feita pelo espírito Joana de Ângelis, numa obra chamada Plenitude, onde ela faz um estudo sobre as 4 verdades de Buda, e obviamente acrescentando de maneira peculiar o avanço que a doutrina espírita nos proporciona frente a esta situação que, eu repito, atinge a todos nós, se não ontem, hoje, se não hoje, amanhã, com certeza. Porque a dor, como acabamos de ver, é um fenômeno que nos convoca a refletir sobre a vida. É educativo. Então, Buda vai falar de 4 verdades: o sofrimento, as origens do sofrimento, a cessação do sofrimento e os caminhos para a cessação ou libertação do sofrimento. Então, ele começa com a análise do próprio sofrer. E ele, nas suas profundas reflexões, chega e afirma que há 3 tipos de sofrimento. Mas Alisson André Luiz também não fala. A verdade não encontra-se na religião, mas nesse contexto da própria lei divina, e esses espíritos vieram com essa capacidade para trazer e ajudar o nosso processo evolutivo. E fazendo a análise do sofrimento, ele diz que o sofrimento ele surge em 3 situações. Na primeira delas, o sofrimento advindo do próprio sofrimento. E esse é fácil nós entendermos, esse nós conhecemos de perto.
Quem porventura em algum momento já teve aquela situação do desligamento temporário e dá uma topada, vai entender o que eu estou falando. Ou normalmente deixa de acender a luz para ir ao sanitário durante a madrugada para não perder o sono e bate com o dedo midinho no móvel. Esse é o sofrimento advindo do sofrimento. Se tivesse tido a coragem de ligar a luz, provavelmente não teria acontecido, mas a gente prefere, para manter o sono, correr o risco. E, obviamente, na medida de correr o risco, vale qualquer resultado. Então, essa dor que nos atinge em termos de corpo físico é interessante porque até aí cabe em nós uma reflexão. O que é a dor em si? Estou falando agora em termos de corpo. É uma punição? É um castigo? Não. A dor de um processo inflamatório, de um abscesso, nada mais é do que a própria imunidade do organismo tentando livrar o organismo de um agente invasor. E aquela dor é um sinal de alerta, solicitando que o indivíduo respeite aquele limite, nos convocando a prestar atenção naquilo que dói, permitindo ao nosso próprio sistema corrigir ou, através de medicação, auxiliar para que entremos no equilíbrio. Há aí uma mensagem da própria natureza. É preciso olhar para o fenômeno doloroso. É preciso parar para tentar sanar. E aí é quando eu acredito que Buda teve esta iluminação de fato e criou essas 4 verdades. Porque é tão interessante que às vezes nós estamos no processo doloroso, tomamos o analgésico e continuamos o trabalho para que não se perca quando o objetivo seria refletir sobre. Tem gente que às vezes faz determinados procedimentos, o profissional solicita alguns dias, ele descansa a metade. E o mais interessante é que ele diz assim, mas não dá para parar. E aí fico eu pensando quando o paciente me diz, será que ele desencarnando o mundo continua, o local que ele trabalha continua, ou de fato para tudo e todo mundo vai embora? Como personalidade, como personagens neste palco terreno, nós sabemos que não vão parar as coisas porque nós estamos ali ou não. Porque nenhum de nós, em termos deste trabalho, é insubstituível. Mas a nossa sede de atingir alguma coisa, seja uma meta, seja não dar a entender às pessoas, seja fruto do nosso orgulho e do nosso egoísmo, que a gente também não para avaliar. Por que a gente não avalia? Porque a gente não para. E nós nos comprometemos. Comprometemos a nossa saúde, e quem acha que eu falo alguma bobagem, eu aconselho a leitura de uma obra pouco conhecida, inclusive aqueles que já tiveram a oportunidade de ler, que eu acho que são poucos, vale a releitura, uma tal de Nosso Lar. Alguém conhece? Tudo bem. Quando o Henrique de Luna coloca o estetoscópio e começa a auscultar André Luiz no hospital, a gama que vem assim da lista, você bebeu demais, passava noites em festas, coisas da vida comum do nosso dia a dia. E a gente nem se percebe. E aí, ao final, é a melhor conclusão. Você realmente é um suicida. É impactante, mas é verdade. Então, essa primeira análise, o sofrimento advindo do próprio sofrimento. Isso a gente está na primeira verdade ainda. Depois ele vai trazer o outro tipo do sofrimento, que é o sofrimento advindo da impermanência. Isso é complexo. Porque tudo na vida é impermanente. A única coisa real, verdadeira, é o espírito. Fora disso, nada do que os nossos olhos neste instante alcançam, nem aquilo que a gente enxerga no espelho e que nós ajeitamos muitas vezes porque queremos dar um jeitinho naquilo que vai desgastando com o tempo, de fato é real. É tudo ilusão. E há uma angústia profunda quando essa impermanência nos bate à porta, ou às vezes ela nem bate, ela chuta a porta e entra de tal maneira em nossa vida que ela vira o rumo.
E esse processo da impermanência, como nós não estamos acostumados a ela, porque o que é que nós buscamos na vida desde que a gente começa a entender de vida em termos de encarnado? Nós queremos segurança. Queremos segurança no trabalho, queremos segurança nas relações. E aí mora o perigo. Porque até no trabalho há impermanência, mas eu sou concursado. Muito bem, mas isso não lhe impede de ter aquela topada de madrugada e você não chegar lá para trabalhar no outro dia. Mas eu recebo, que bom! Indo trabalhar ou não, você recebe. Mas eu garanto que dependendo da situação que lhe atinja, você preferia até não receber, mas poder ir. Porque se sente muitas vezes inativo e gostaria de executar algo, mas a condição não permite. Já que eu tenho minha irmã aqui do lado, lembramos da nossa avó com seus quase 90, já desencarnou. Trabalhava na enxada, analfabeta, e aos 90 virava e dizia, eu dava tudo que eu tenho. Não era rica, mas para ela era muito, ter uma terra no interior, onde a luz veio chegar na minha adolescência, quando eu tinha 15 anos. Ela disse, eu daria tudo que eu tenho, meu filho, para voltar do zero. Interessante. Essa impermanência, a gente não pensa nela. E a vida é impermanência. Às vezes o indivíduo, nos chocou há pouco nas eleições, o marido da candidata, naquele dia específico, volta ao mundo espiritual. Quem não se impactou? Quem não pensou na pessoa? Quem de nós não pensou assim, rapaz, num momento como esse, neste dia? E assim é a nossa vida. Há impermanência em tudo. Às vezes vai fazer um teste da mama. Está tudo bem, não sente nada, está tudo ok. Coloca lá na máquina, aparece uma mancha. Vai ver a biópsia, lá apareceu, impermanência. Mas eu pensei, eu planejei, eu queria, eu fazia. Vai fazer tudo isso, mas vai ter que dar uma paradinha para se cuidar. Porque talvez antes já teve todos os avisos. Mas preferiu continuar, porque eu não posso parar. Então essa ideia da segurança, ela é irreal. Ela é irreal. Nós temos uma história, um planejamento. E eu falei em relacionamentos. Quantos relacionamentos a segurança destrói e a gente não se apercebe? Já é minha esposa ou meu marido já há tanto tempo que não precisa de determinados cuidados. Mas a impermanência está aí. Todos nós temos as nossas lacunas, as nossas dores, e a gente vai deixando de lado, até que às vezes o edifício vem abaixo. E a gente fica e é tomado de surpresa, mas foi dado tantos sinais, foi se falado tanto, vamos falar naquele termo bem horizontal, teve tantas DRs, e nunca se deu ouvido. A impermanência. E é óbvio que quando este cenário se apresenta, gera em nós sofrimento. Por isso, o Buda colocava como segundo item desta primeira verdade, o sofrimento vindo dessa impermanência. E o terceiro item que ele coloca, ele vai dizer que é o sofrimento vindo dos nossos condicionamentos. Que é muito parecido com o anterior, porque nós somos condicionados a fazer isso. Isso aqui é o certo, tem que ser feito assim. Todo mundo entendeu? Às vezes acontece em algumas famílias. O pai e a mãe projetam no filho aquilo que tem que ser e ele decide ser outra coisa. Tem pai que sofre profundamente, porque ele foi condicionado àquilo ali. E por conta dessas situações, de alguém que não nos obedece ou alguém que fura a fila das nossas expectativas, nós sofremos profundamente. Então, dentro dessa realidade, a gente começa a perceber que em algum momento nós nos encaixamos. Mas nem sempre a gente se apercebe neste processo de sofrimento. Nós vivemos em relações com discussões, nós vivemos em processos de sermos apegados às coisas, a pessoas, a posições, a ideologias. E somos pegos de surpresa. E o mais interessante,
Ninguém está cansado. Não cansa de viver aquilo, mas quer algo diferente, batendo na mesma tônica. O sofrimento está aí. E a gente nem se apercebe. Por isso me chama a atenção a figura de Zaqueu. Porque Maria de Magdala era sedenta de amor e vai em busca de Jesus e encontra o roteiro do amor, mas Zaqueu não. Zaqueu estalava o dedo, ele tinha tudo o que ele queria. Simão Pedro também, os apóstolos também, viviam a sua vida pacata, ali no Mar da Galileia. Em nenhum momento se viam em processos de sofrimento, era uma vida comum, tranquila, mas quando encontram a Jesus e passam a enxergar uma perspectiva diferente, só vão conseguir entender quando Jesus parte. E aí chega o medo. Porque enquanto ele estava tudo ótimo. Mas depois que ele foi embora, parece que o chão saiu debaixo dos pés. E as dores que antes não eram enxergadas com clareza chegam a eles, batendo a porta com toda intensidade. Na figura de personagens colocados à margem da sociedade e, em especial, nas próprias dúvidas e dores que surgiram no mundo íntimo de cada um deles. A começar pela própria negação, pela traição de Judas. Todos eles sofreram. Todos eles sofreram. Mas agora ele vai adiante. Siddhartha Gautama nos fala agora da segunda grande verdade. Já não é mais o sofrimento, mas a origem do sofrimento. E na hora em que fala da origem do sofrimento, ele vai colocar duas situações. Ele vai chamar de causas kármicas e depois de emoções perturbadoras. Causas kármicas não é da linguagem espírita. O espiritismo aí, Joana de Ângeles, neste capítulo avança e vai dizer que os espíritos trouxeram a Allan Kardec uma visão um pouco mais objetiva e classificada deste processo da origem da dor e do sofrimento. Causas kármicas ele chamará de provas e de expiações. E aí cabe a nós refletir sobre o que seria provas e expiações. Diante de nós, tudo aquilo que nos desafia e que podemos ter a chance da escolha é a prova. Tudo aquilo que é imposto a nós como dor é a expiação. Quando voltamos à terra trazendo a carga e a herança das nossas escolhas, porque ontem também nós tivemos na outra existência o livre-arbítrio, a consciência e a lei que gritava, nos dando um norte, mas nós preferimos tirar a pureza da consciência, trazendo contextos de fora, que nem sempre nos acrescenta como espírito, e optamos por caminhos terrenos tortuosos, que nos geraram as consequências que hoje se fazem presentes, às vezes num corpo um pouquinho danificado, precisando de uma peça ali, precisando de uma ajuda acolá, e veio naquela genética, na genética da qual na família ninguém tem, você tem, no problema que surge durante a própria estrada, e os espíritos dizem, de maneira muito peculiar, que nem tudo aquilo vem de fato neste processo, mas às vezes é a conduta atual que desperta o gatilho, fazendo que agora o indivíduo viva na intensidade a consequência daquilo que ele fez. Mas, Alisson, não seria isso uma punição divina? Não, Deus é pai, e um pai educador por excelência. Ele dá o roteiro, seria muito insano da parte dele mandar os filhos à terra para a escola e não mandar a lei para que a gente caminhe de acordo com ela. Mas ele primeiro prepara o caminho e depois nos envia à escola de maneira que a gente possa ler e compreender, não obstante dar a cada um de nós o livre-arbítrio no agir, mas diretamente proporcional à responsabilidade das consequências. Mas eu não queria que fosse assim, porque é tão bom aquela ideia de Deus que prefere um e ajeita a vida daquele. É assim que a gente vê. Mas não é a realidade, e o Espiritismo nos apresenta, então, esse roteiro. E é preciso refletir de fato. Quantas provas nós não estamos encarando que foram escolhidas por nós junto aos nossos mentores. Eu topo. Essa eu topo. Voltar para a terra e encarar isso eu topo.
Na sua análise, você tem condições. Tem um ombro forte, você tem força, você tem possibilidade, está tudo certo. Topa, topa. Então vamos lá, a gente está ajudando, hein? Lá naquele livro que eu falei, difícil de se achar, Nosso Lar, tem uma reencarnação de Dona Laura, mãe de Lísias. E ela, na noite que antecedia o retorno dela à Terra, ela tem uma reunião com todo mundo, e aí é um momento em que ela se afasta e fica refletindo, meio angustiada, um espírito que mostrava a grandeza, durante a obra a gente vê. E aí um daqueles organizadores chega e diz: que foi? A nossa irmã está com receio, disse, muito. Porque quando a gente desce, o esquecimento faz com que a gente, às vezes, balance diante de algumas situações. Diante de algumas provas que nós escolhemos. E aí ele responde: mas não te preocupas, porque aquilo que angariastes, em termos de amizade, não te faltarão, e nós estaremos ao teu lado, te insuflando, te inspirando. Agora, é preciso que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Eu vejo o nosso irmão Yuri muitas vezes falando: meu filho, abra uma brecha só um pouquinho, porque o que tem de espírito tentando ajudar, que gosta de você, não está no gibi, mas você não abre. Você está focado só naquilo. Aí vem uma orientação, 2, 3. Alisson, eu vivo em tratamento. Eu digo, por que será? Fico eu pensando. Porque quando você vai ver a conduta, não muda. Continua preso totalmente a essas coisas da terra. Vejamos que interessante. Então isso é difícil. Então seriam essas causas kármicas, que não é uma punição. Repito, a expiação é a oportunidade divina para o indivíduo reparar o desequilíbrio que cometeu ontem. Então ele volta a estaca zero, em termos de consequência. Aquele indivíduo vai lá, num processo de profunda desesperança, buscando fugir da dor, tira a sua existência, às vezes lhe dando um tiro na própria cabeça, desequilibra o seu perispírito, vai ao mundo espiritual, se ressente porque a grande dor do suicida é a decepção, segundo o Livro dos Espíritos, porque ele acha que vai escapar da dor, mas ele se depara com ela porque o espírito é imortal e a dor da angústia e o sofrimento que temos não está no corpo, está no espírito. Passa um tempo, se prepara, volta para a terra e o perispírito imprime na matéria aquele desequilíbrio que ele causou ao fugir à lei divina. Então ele vem com anencefalia, com problemas às vezes psiquiátricos severos, de fato, e às vezes até com incompatibilidade com a vida, fazendo com que ele agora, a matéria expurgue, coloque para fora o desequilíbrio que ele cometeu. Aí ele volta para a estaca zero. E aí reencarna. No que ele reencarna, vai enfrentar a mesma prova, para saber se de fato ele angariou a experiência que ele precisava. É a lei divina, é educativa. É aquele filho que faz a bobagem e o pai vai dizer, agora você vai voltar, vai pedir desculpa e vai reparar o que você fez. Mas eu não quero. Mas vai. Mas vai. Então esse é o grupo das questões kármicas, as origens kármicas. Depois vem as emoções perturbadoras. Essa a gente vive numa sociedade muito saudável. Isso aí eu não vou nem falar porque... né? Aqui só tem normal, não é verdade? Todos nós, isso aqui é tudo normal. Tanto é que nós somos espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita. Só tem normal. E é interessante que ele coloca emoções perturbadoras. A doutrina espírita, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, vai dizer simplesmente que isso se chama causas atuais das aflições. Porque às vezes o nosso mecanismo de fuga para nos mantermos na dor, é interessante isso. Como eu disse, nós vamos tomando o analgésico, não queremos enxergar a dor para estudar a causa e nós vamos levando a vida achando que está tudo ótimo. E aí vem os nossos mecanismos de fuga. É a bebida, é a festa, é a farra, é o Instagram. São situações altamente volúveis da nossa existência para que a gente não se depare com o elemento causal. Aí a gente vai gerando as causas atuais das aflições e a gente... isso é kármico, porque assim, a gente gosta de correr para o kármico, porque parece que o kármico tira de nós a
a responsabilidade. Só que aí vale a pergunta, e quem foi que fez para você estar sofrendo? Porque já reparou isso? Olha, eu tenho certeza que é coisa do passado. Tudo bem, que seja. Quem fez? Não importa se a gente vai jogar. É importante que a gente perceba que tem coisas que, de fato, não são do passado. E quando você pega a lista que Allan Kardec coloca nesse item das causas atuais das aflições, você vai vendo e diz, rapaz, quanta situação do dia a dia, e a gente vai colocar na conta dos espíritos. Porque a segunda fuga do espírita, além de ser kármico, o outro é a obsessão. Foi um espírito obsessor que fez. Rapaz, não tem jeito. E esse terreno íntimo que tem tudo pronto para o obsessor achar, essa caixinha de brinquedo, quem tem? Então a gente vai usando o conhecimento para nos mantermos na posição do sofrimento. Porque parece que ser vítima da vida, seja de uma maneira concreta ou não, é melhor porque desperta a atenção das pessoas. Rapaz, tu já viu aquele cara como sofre? Engraçado que a gente olha nessa perspectiva. Repito, sempre numa condição muito física. Há aqui pessoas que se apresentam, às vezes, numa condição muito feliz, afivelada à máscara, mas intimamente tem dores que a gente nem imagina. Porque as dores, segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo, que atingem o coração, essas são as mais difíceis. Quem diz isso é o Evangelho, não sou eu. Então vejamos a origem desse sofrimento. Então a gente precisa agora perguntar, em que nós contribuímos nessas causas atuais das aflições? Por que nós estamos aqui? Qual é o objetivo? É simplesmente bater o ponto junto com a espiritualidade para dizer, eu estou indo, viu? Receber o passe, tomar água magnetizada, fazer a leitura mecânica do Evangelho, ainda bem que o Jefa, nos seus 37 anos que a gente comemora esse mês, o pessoal que já frequenta aqui não faz leitura automática, né? Sempre vai refletindo de frase em frase, porque os espíritos pedem, né? Leitura diária do Evangelho. Aí eu tenho certeza que a gente para, faz a leitura, reflete e vai mudando, pouco a pouco. Não é assim? Eu ainda não cheguei nesse nível. Tem dia que eu faço, mas tem mais dias que eu não faço. Porque aí você já está ali, aí você lê. Aí eu já faço o seguinte, como o meu evangelho é muito marcado, tem coisa que eu só leio que está marcado. Aí eu reflito só naquilo. Mas é necessário encarar a verdade para mudar. Senão a gente vai continuar nessa pisada. E é esse o ponto. Nós estamos aqui porque a doutrina ela é educadora. Tanto quanto. É ela que nos dá a condição de fazer a leitura daquilo que vai na consciência. De tal maneira que fica mais fácil reconhecer, não mudar. Não mudar. Porque mudar é uma questão pessoal e intransferível. Passado, então, a origem do sofrimento, ele vai falar da cessação do sofrimento. E aí vejamos a frase que Joana de Ângeles coloca na cessação do sofrimento. Ela diz assim, educar a mente, disciplinando a vontade, é o passo inicial. Educar a mente disciplinando a vontade. Educar a mente disciplinando a vontade. Por que, Alisson, isso? Olhemos para o mundo. Será que de fato hoje a gente disciplina a vontade ou a gente abre as porteiras para a vontade? E diante disso a gente vai trazendo conceitos materialistas, onde tudo pode e é permitido porque a finalidade é ser feliz. É uma meia-verdade que vai nos trazer transtornos profundos. Mas até a gente chegar lá, muitos vão sofrer quando já poderiam ter optado por um caminho diferente. E talvez aí Zaqueu tenha percebido a profundidade da mensagem de Jesus. Ao sentir aquela vibração, Jesus fala a ele. Ele entendeu a impermanência da riqueza. Ele entendeu valores que transcendiam a condição da materialidade. É algo que ainda falta em nós. Porque o entendimento nós já temos. Sem exceção, acredito que todos aqui, de uma forma ou de outra, nós temos. Mas essa questão da vontade, a gente não disciplina a mente para isso.
Porque eu não quero sofrer, passar pela porta estreita. Eu prefiro a minha vida do meu jeito, da forma com que eu enxergo e eu acredito, porque nós somos aquilo que nós acreditamos. E aqui não é coach, não, é a realidade. A fé que eu trago, a confiança que eu trago é aquela que determina as minhas escolhas. E aí é onde está o ponto de mutação. Nós vamos trazendo apêndices para todas as religiões, mas o pensamento em essência religioso, ele é único. É essencial, ele está ali, é vital para cada um de nós. Mas nós vamos enxertando. Surge um pensador ali e aquele pensador acha que, mas a perspectiva dele é de matéria e nós somos espíritos. Não coloca, não dá liga. Mas a gente só vai descobrir isso lá em cima. Quando é que, Alisson, a gente lê isso? Procura as obras do irmão X, Humberto de Campos, porque ele faz ali uma confissão coletiva, geral, para que todo mundo escute. Ele dizia, enquanto eu estava aí, eu sorria dessas questões espirituais. Até o momento em que a irmã morte libertadora me trouxe para o lado de cá e eu me deparei com a verdade de que tudo aquilo que de alguma forma eu zombava era verdade. E vai nos trazendo uma gama de crônicas e de colocações, porque é a realidade do que a gente faz. Esse é o ponto. Então, educar a mente para disciplinar a vontade é, acima de tudo, transformar em ação uma frase velha, conhecida de todos nós. Muito velha. E muito utilizada nos dias de hoje, e espero que continue sendo para ad eternum. Senhor, que seja feita acima da nossa. O problema é que a gente entende, como espírita compreendemos estes meandros da lei de causa e efeito, mas ainda assim relativizamos o que seja feita a vossa vontade, porque desde o momento da nossa concepção, ou melhor, previamente a nossa concepção até o retorno que temos à pátria espiritual, estamos sendo regidos pela lei divina. Não adianta querer apêndice. 2 e 2... 2 e 2? E se todo mundo disser que é 5, que é 6, que é 7, deixou de ser? Essa é a questão. Os espíritos gritam e apontam o roteiro. E todo mundo diz que não é bem assim. É melhor ouvir quem? Seria. Mas dependendo do que eles dizem, é sacrifício demais. Aí é onde está o disciplinar a nossa vontade. E Paulo vai dizer isso. Não é? Tudo posso, né? Tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Por que não convém? Porque ele sabia da consequência em termos espirituais. É isso que ele disse. E sabendo da fragilidade humana, ele escreve ao próprio Timóteo, que era um adolescente, um pré-adolescente. Foge das paixões da mocidade. E junta-te com aqueles que são bons e fiéis em nome do Senhor. Por que ele dizia foge? Porque hoje ninguém foge de nada. Hoje só tem gente corajosa. A doutrina espírita não faça, meu filho. Veja, a consequência disso é isso. Não, mas eu vou experimentar. Vou experimentar. Não tem esse negócio, não. Eu vou experimentar e vou ver. Aí vem a consequência. Aí quando chega a consequência, a gente tenta relativizar. Mas não era bem assim. Essa é a realidade. Por que fugir, Alisson? Porque às vezes nós não temos forças para suplantar o passado que se torna presente de maneira intensa. Vocês já repararam que Maria de Magdala foi viver com os leprosos? Ela conhece Jesus, acompanha Jesus, busca ficar com ele, vai ao Gólgota, passa por aquele processo, tenta ficar com os apóstolos. Essa é uma coisa que eu sempre mexeu muito comigo. Eu disse, rapaz, eles receberam a mensagem de Jesus. Mas se talvez ela tivesse ficado com os apóstolos, e com aquela quantidade de situação que eles recebiam, por que ela não poderia cair? Pode. O passado, o presente estava ali. E aí os espíritos, ou melhor, os apóstolos, dão as costas a ela, e ela, na estrada, encontra um grupo de leprosos e vai viver com eles, até
desenvolver a lepra, que segundo André Luiz seria a dor auxílio, que fez com que ela não mais voltasse à velha prática e já expurgasse naquela existência uma boa parte do que ela caminhou de forma equivocada. Vejamos se não. É fantástico, né? É só a gente refletir. É uma doutrina lúcida. Então essa cessação do sofrimento nos convoca a isso. Então, compreendendo que a origem da problemática é a fuga que a gente faz à lei divina, a quarta verdade que Buda apresenta, no qual ele vai classificar como sendo os caminhos da cessação ou os caminhos da libertação do sofrimento, é interessante porque ele vai trazer aquilo que a doutrina espírita coloca. Se eu sou egoísta, eu preciso me desenvolver a capacidade de enxergar o outro e dar ao outro um pouco daquilo que eu acho que é só meu e do meu jeito. Então ele começa a colocar essa condição do exercício da bondade. Isso o próprio Buda e Joana de Ângeles fortalece. Porque na medida em que é um processo educativo, não adianta sair daqui e dizer, a partir de hoje eu vou ser bom. Até o momento em que alguém dá ré ali no carro e não enxerga o seu atrás e bate. E aí você ainda buzina para que ele não bata e bate. Você desce, está cego. Você não viu, não, inclusive surdo, porque eu buzinei um bocado para você não dar ré. Então a gente deixa de ser bom logo, logo. Então ela fala o exercício da bondade, mas antes é interessante. Porque antes do exercício da bondade diz assim, uma análise real das suas possibilidades. Porque é melhor fazer uma coisa pequena, mas bem feita e que está fazendo o efeito, do que querer abraçar o mundo fazendo todas as tarefas e não compreender que a condição não é a tarefa em si, é o valor que ela desenvolve em nós. Essa é a questão. E Joana vai complementar, nos trazendo na síntese o que os Espíritos trazem: benevolência, indulgência e o perdão das ofensas. Eis o caminho da cessação ou da libertação do sofrimento. Porque tudo aquilo que nos atinge, tirando da zona de conforto, tudo aquilo que vai nos impulsionar a fazer a mudança e sair deste cenário tão difícil, que muitas vezes nós não queremos enxergar, porque já faz parte do nosso cotidiano sofrer neste limite de uma dor que é plausível para nós, é essa perspectiva de que somos espíritos e que ninguém veio à Terra para sofrer. Porque se nos foi dado a condição da escola, da dor que nos chega já é resultado de ontem, mas eu compreendo essa dor como remédio amargo que eu tomo para manter bem a minha vida, e amanhã eu retorno à verdadeira pátria livre e sem mais cargas que são adquiridas durante o caminho, a gente começa a perceber essa dor numa outra perspectiva. Alisson, deixa de doer? Não. Mas Jesus em nenhum momento falou que deixaria. Porque é o remédio. Quantas mães e pais eu não vejo que vai dar a primeira vacina na criança, ou chora a mãe, ou chora o pai, ou chora os dois. Mas eu não conheço um pai que deixe de levar. E aí você pergunta, por que você leva? Para a saúde do meu filho. Eu disse, muito bem, é isso. A ideia é essa. Quando a gente vem para a casa espírita e a gente compreende esse fenômeno, então quer dizer que a dor, ela tem a ver totalmente comigo, sim. E a manutenção dela em nossa vida também. A dor, sim, a vivência deste sofrimento é uma questão unicamente pessoal. Esse é o nosso desafio. Daí voltamos à pergunta. E que cada um possa, diante de tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz refletir. Por que teimamos e insistimos na dor, se a lei é de justiça, amor e caridade? A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.